Estamos aqui ao vivo pelo Facebook, também pelo www.radiotamandaré.com.br e também pelo aplicativo Rádio Tamandaré, tá? Você pode nos acompanhar também no YouTube. E, gente, tudo isso, né, para falar da palavra de Deus, trazer a mensagem do Senhor para o teu coração. E o título da nossa mensagem de hoje, gente, eu queria compartilhar uma palavra, eu queria compartilhar uma mensagem com o Senhor, com a Senhora, e queria falar hoje de algo muito importante. Aliás, toda a palavra de Deus é importante, toda, sem dúvidas. No entanto, hoje eu queria abordar algo para que você pudesse refletir, para que você pudesse meditar. Qual é o seu chamado? Mensagem amiga, comunicando pastor Adevaldo Oliveira. Ô glória, qual é o seu chamado? Deus te chamou para quê? Cada um de nós tem uma função. Eu falava agora há pouco com o Sérgio que eu não vou conseguir atingir a todos. É fato. Eu não tenho essa presunção de atingir todos. Eu costumo falar, sempre digo isso, sempre comento com as pessoas isso, e Deus preparou pessoas que eu irei alcançar, mas tem pessoas que eu não vou poder alcançar. Pastor Fernando Alves alcança, tem gente que o pastor Fernando não alcança, mas eu alcanço, e tem pessoas que nem eu nem ele vão alcançar, mas o pastor Charles vai alcançar. E já tem pessoas que de jeito nenhum serão alcançadas pelo pastor Charles, mas o pastor Fernando e eu iremos atingir. Pastor Marcelo também, pastor Gilvan, pastor Henrique, pastor Cláudio. Cada pastor alcança um público, e você pode alcançar vidas que eu nunca poderia alcançar. Como assim, pastor? Porque cada pessoa tem um chamado específico, tá? Cada pessoa tem um chamado específico. Nós temos que aprender a atender o nosso chamado, atendendo ao seu chamado. Em João capítulo 15, o versículo 16, eu queria que você abrisse a sua Bíblia, tá bom? Onde diz aqui o seguinte: não me escolhestes a vós, não escolheste vós a mim, mas eu vos escolhi a vós, e vos nomeei para que vades e deis fruto, e o vosso fruto permaneça, a fim de que tudo quanto em meu nome pedirdes, o Pai vos conceda. Glória a Deus. Bendito seja o nome do Senhor. Nós temos que entender, nós temos que compreender que o Senhor, Ele que nos escolheu, não foi eu que escolhi Ele. Eu não escolhi, Ele me escolheu primeiro. Deus tem um chamado para toda a humanidade. A sua vontade é que todos possam viver o que Ele planejou. Todavia, gente, nós escolhendo, Ele nos escolhendo, sabe, deixou em nossa responsabilidade querer ou não viver a sua vontade, tá? A Bíblia relata pessoas que ouviram o chamado de Jesus, aceitaram e puderam viver experiências incríveis na sua vida. E nós vamos falar também de um homem que, embora tenha aceitado seguir Jesus, ele não fez isso de forma integral, e ele sofreu com essa escolha. Sofreu. Mateus, ele era um coletor de impostos. Este homem não era bem visto pelos judeus, pois trabalhava lá para
a Roma, o governo de Roma, recolhendo seus altos impostos lá em Israel, quando monopolizou, quando dominou, né? Então Roma sugava, e Mateus era um coletor de impostos, um cobrador de impostos. E quando Jesus passou pela localidade onde ele estava trabalhando, o chamou para que o seguisse. O que Mateus fez, o que ele fez, pastor? Ele abandonou tudo, para seguir a Jesus. Eu queria que você abrisse aí no Evangelho de Marcos, tá? Capítulo 2, versículo 13. Glória a Deus. Mateus, em seguida vem Marcos. Capítulo 2, verso 13. Olha o que diz aqui. Novamente foi para a beira do mar, e toda a multidão vinha a ele, e ele começou a ensiná-los. Mas ao passar, diz aqui, para diante, avistou Levi, o filho de Alfeu, sentado na coletoria, Marcos. E diz aqui o seguinte: e disse-lhe: sê meu seguidor. E ele, levantando-se, o seguiu. Queridos, deixa eu tirar aqui o microfone. Acatar o chamado não é fácil. Não. Esse homem, ele tinha muita vantagem. Muita vantagem. E sabe, de repente ele mudar tudo por conta de um chamado não é fácil. Diga-se de passagem, eu sei bem o que é isso. Pastor, a minha Bíblia tem Filipe, aqui também tem, né? Filho de Alfeu, mas o texto fala sobre Marcos, porque essa conjectura de nomes é um pouco complexa, mas vamos entender algo, vamos compreender algo. Quando ele foi chamado, ele de pronto ele abriu mão. Tem pessoas que não querem abrir mão, elas não querem largar aquilo que está fazendo para servir a Deus, por conta de quê? Comodidade, por conta de interesse próprio, egoísmo, vaidade. Tem gente que não quer sacrificar. Tem hora que, sabe, dá vontade de desistir do chamado, porque o chamado é duro, é difícil. Muitas das vezes nós não somos reconhecidos. A gente se dedica. Você já se dedicou a alguém que depois essa pessoa, ela não te deu nenhum mérito por tudo que você fez? Não é chato? Não é horrível o sentimento de trabalhar em vão? Jonas, ele foi um homem que foi chamado por Deus para pregar numa cidade chamada Nínive, mas ele fugiu para Tarsis. Por quê? Ele tinha que pregar dizendo que que Deus ia perdoá-los se eles se voltassem, e ele sabia que o povo iria se arrepender e Deus ia perdoar. E ele não queria que o povo se arrependesse, ele queria que o povo perecesse, porque ele sabia que o povo tinha um coração duro, era um povo teimoso, e ele já sabia ali, por sua experiência, que não valeria a pena, no ponto de vista dele, claro, é bom deixar bem claro isso. Ele não queria, sabe, gente, transparecer isso. E sabe, gente, atender o chamado é o título da mensagem. Por quê? Porque, gente, atender o chamado é difícil. Marcos, ele atendeu, deixou tudo. Ele não vai mais agora cobrar juros, não vai agora cobrar impostos, não vai enriquecer Roma, ele vai seguir a sua vida. Mas quantas pessoas são chamadas por Deus para fazer determinados atos, a determinadas tarefas, e elas dizem: meu Deus, não vou fazer isso.
Porque é árduo demais, é duro demais, é difícil demais. É difícil, mas tem recompensa. Não foi você que escolheu Jesus. Ele te escolheu. Ele te nomeou para você ir e dar muito fruto. O fruto permaneça, a fim de que tudo quanto em meu nome pedis ao Pai, eu vos conceda. Primeiro, Ele te nomeou, Ele te escolheu. João 15,16. Você, meu irmão, foi escolhido para uma missão, para um propósito, e cabe agora a você obedecer o chamado, seguir o propósito, fazer a vontade de Deus, não a sua. A minha vontade era ficar em casa descansando hoje. A minha vontade ontem era estar no pátio? Não. E a vontade era estar em casa com a família, era a minha folga, descansando. A minha vontade é ir para o monte hoje, quando eu largar daqui, cansado. Minha vontade é ir para a minha cama e dormir, mas eu vou. É o chamado. Tem hora que tem gente que diz assim, rapaz, deixa de ser besta. Deixa de ser bobo, Oliveira. Deixa de ser bobo, rapaz. Tu tá aí trabalhando demais e tal, não sei o quê. Gente, sabe? É uma coisa que simplesmente não dá para explicar. O chamado fala mais alto. Por quê? Eu tenho prazer no chamado. Eu gosto de fazer o chamado. Não é uma obrigação. Não é uma obrigação. Eu não sei se você entende o que eu estou falando, mas quando nós amamos o que fazemos, não é um fardo. Pelo contrário, é prazeroso. Aleluias. Poder ver o sorriso de uma pessoa que foi tocada pelo Evangelho, foi liberta pelo poder do Evangelho, foi ganha por meio de uma palavra, foi, sabe, livre do fardo por conta de uma oração. Não tem preço, tem dinheiro no mundo que pague isso. E sabe, eu queria que você entendesse. Quando Mateus, que era cobrador de impostos, ele não era bem visto pelos judeus, ele trabalhava para Roma, ele cobrava taxas altas, mas Jesus chama ele. Interessante, tem gente que politicamente correta demais, né? Quando vê um ímpio, quando vê uma pessoa errada, quando vê uma pessoa, sabe, que é avessa ao Evangelho, se convertendo, se tornando uma pessoa de Deus, ela fica até surpresa e ela até critica. Mateus foi chamado. A vida desse homem nos ensina a importância do chamado de Deus para a nossa vida, o desprendimento da nossa vida para seguir a Cristo. Jesus chamou Mateus e decidiu segui-lo na hora. Ouça, Deus te chama para viver algo muito além do que seus olhos possam imaginar. Mateus escreveu o evangelho que leva o seu nome. Ô glória! Um cobrador de impostos. Um homem, sabe, ganancioso. Quer ver outro exemplo? Lucas 5, versículo 1 até o 11. Pedro, pescador. Esse homem que vivia de pesca, ele ouviu o chamado de Jesus, e depois de uma noite onde nada foi pescado, nesse tempo Jesus pede seu barco emprestado para ministrar a palavra, e depois ordena que Pedro lance as redes ao mar novamente. O que ele faz? Ele obedece à voz. Pedro, ele teve a experiência de poder ver o milagre de uma grande pesca. Ao ouvir o chamado de Jesus, imediatamente ele deixa tudo e começa a seguir a Jesus. Ele deixou aquele milagre na praia para se tornar um pescador de homens. Deus hoje nos chama não só para termos experiências de milagres, é bom ter milagres, mas para também sermos canal de evangelização para outras vidas. Nós não podemos querer só o Jesus que faz milagres.
Mas acima de tudo isso, ser um instrumento de milagre na vida de outras pessoas. Judas, ele foi chamado também. O traidor, lembra dele? Mateus 10, versículo 1 ao 4. Esse homem, ele foi chamado por Jesus para fazer parte do apostolado. Está mais próximo de Jesus. Ele foi chamado. Ele foi preparado, gente, para a grande obra evangelizadora. A sua tarefa era de guardar a bolsa onde era colocado o dinheiro dos apóstolos. Gente, eu costumo falar, são 3 coisas que podem corromper o homem. Podem, supostamente, corromper o homem. Primeiro, dinheiro. O homem, ele é provado pelo dinheiro, pela riqueza, pela fascinação dos bens. Tem pessoas que não têm nada, mas quando ela começa a ter, ela se corrompe. O dinheiro fascina ela, o dinheiro muda ela, e ela se afasta de Deus. Tem a vaidade, né? Ela se sente autossuficiente quando tem uma condição. Então, outra coisa, né, que corrompe o homem também é o orgulho. Quantas pessoas elas fazem com que o orgulho entre no coração? Porque muitas das vezes o dinheiro leva ela a se sentir superior. Nasce dentro dela o orgulho, a soberba, né? A arrogância, a vaidade, e leva ela à queda e à ruína. Tem até um texto que diz que o homem é provado pelos elogios que recebe. Tem gente que, por mais que ela cresça, ela continua humilde. Mas tem gente que começa a evoluir e o orgulho começa a entrar. Verdade? Eu até lembro, estava conversando com uma pessoa um tempo. Olha como funciona. A pessoa está desempregada, aí começa a trabalhar, aí olha o que acontece. Ela começa a ser pontual, chega cedo, faz hora extra, se dedica, se esforça. Os primeiros meses, quando vai chegando com 6 meses, passou da experiência, ele relaxa, atrasa, aí reclama que o salário está baixo, reclama que atrasou, reclama que tem que fazer hora extra, reclama porque teve um corte, que teve isso, que teve aquilo, que teve aquilo. Ah, eu não preciso disso, e sei o que. Até então estava chorando porque precisava de emprego. O orgulho, né? Então, começou a entrar dinheiro, ele acha autossuficiente e agora começa a esnobar. Ah, mas eu tenho meus direitos. Tem seus direitos, sim. Todos nós temos. Mas nós temos que entender o seguinte: olha ontem, quando você estava batendo de porta em porta, precisando de um trabalho, e hoje você tem. Eu me refiro isso a qualquer área da vida. Qualquer área da vida. Eu estava conversando ontem com um pastor Anderson. Ele está numa cidade chamada Custódia, lá no sertão. É meu irmão, por sinal. E eu falando para ele, eu comecei a pregar, gente, eu estou com 41 anos. E aos 17 anos, eu junto a outros pastores, comecei a me dedicar à obra, como grupo jovem, sabe, a mocidade, depois obreiro, né? Depois me tornei auxiliar, bem novinho. Primeira igreja que eu fui pastorear. E até então, sabe, a minha rotina é essa. Igreja, sabe, serviço a obra a Deus. O chamado foi isso. E eu fico olhando a minha esposa falando comigo, meu irmão conversando comigo hoje, ontem, né? Eu não me vejo, sabe, mudando. E a mesma paixão, há mais de 20 anos atrás, continua. Mesma intensidade. Quem me conhece sabe disso. Mesma intensidade. Mesma intensidade. É fogo de palha. Alguns já disseram. Isso aí depois, com o tempo, ele relaxa. Mas é a mesma intensidade. É a mesma intensidade. É monte. É igreja.
é praia, é oração, é madrugada, é programação. 20 e poucos anos. Pastor, onde é que você arruma a força? Primeiro, quando você escolhe o que você ama, quando você recebe o seu chamado, então você não desperdiça ele. Tem gente que está no lugar errado, né? Quando você está no lugar errado, então, meu irmão, a intensidade acaba. A motivação acaba. Consegue entender? Seu estilo de vida, eu me refiro a Judas, era um estilo de enganar e ser enganado. Ele tinha uma tarefa, uma grande obra que Deus confiou na mão dele. Jesus confiou na mão dele. Jesus sabia que Judas era um ótimo administrador. Então Jesus disse: toma conta da oferta, guarda a bolsa da oferta. Pastor, onde é que está escrito isso? Mateus 10. Dá uma olhadinha aí. Evangelho de Mateus, capítulo 10, versículo 1. Aleluias. Glória a Deus. Encontrou? Pronto. Estou aqui também com a minha Bíblia aberta. Diz assim: convocou assim os seus 12 discípulos e deu-lhes autoridade sobre espíritos impuros para os expulsarem, para curarem toda a sorte de moléstia, toda a sorte de padecimentos. Os nomes dos seus apóstolos são estes: primeiro, né? Simão, chamado Pedro, André, seu irmão, Tiago, filho de Zebedeu, João, seu irmão, Filipe, Bartolomeu, Tomé, Mateus, cobrador de impostos, que eu falei agora há pouco, Tiago, filho de Alfeu, Tadeu, Simão, cananita, e Judas Iscariotes, mais tarde o traiu. A estes 12 enviou Jesus, dando-lhe as seguintes ordens: não vos desvieis para a estrada das nações, e não entreis em cidade samaritana, mas ide antes continuamente as ovelhas perdidas da casa de Israel. Chamou 12. E Judas, ele foi um caso especial, porque tinha uma responsabilidade de lidar com dinheiro. Mas ele veio, infelizmente, a ser infiel. Tirava da bolsa o que era lançado. Evangelho de João, capítulo 12. Olha o que diz aqui. João 12, o versículo 6. Eu, como pastor, eu tenho uma responsabilidade muito grande. Dirigi regiões, estava falando agora há pouco com o Sérgio, com 20 igrejas, 20 e poucas igrejas, 30 igrejas. Já tomei conta de uma só, já tomei conta de metade de uma igreja, que às vezes era só um quadradinho, de madeira, às vezes já tomei conta já só de uma palhoça, já fiz culto ao ar livre, às vezes nem igreja tinha. E a igreja não é o espaço físico, a igreja somos nós. Depois eu aprendi isso aí, que Deus me abençoou mais ainda, porque onde tiver lugar a gente prega o evangelho. E sabe o que acontece? Olha o que ocorre aqui. Encontrou? Evangelho de João 12, o versículo 6. Diz assim: ele lhe disse isso, porém não porque estivesse preocupado com os pobres. Ele disse isso porque não estava preocupado com os pobres, mas porque era ladrão e tinha a caixa de dinheiro e costumava tirar dinheiro dela. Portanto, Jesus disse: deixai-a, porém ela, e mantenha essa observância em vista do dia do meu enterro, pois vós tendes sempre convosco os pobres, mas a mim nem sempre tereis. Naquela ocasião, o que ocorreu? Judas estava preocupado porque a mulher trouxe uma oferta boa e aquela mulher, ela deu aquela oferta para Jesus, né, para a obra. Jesus falou: não, esse perfume aí é para o meu enterro, porque Jesus sabia que ia morrer, ao terceiro dia ressuscitar, e ele precisava ser embalsamado, era uma oferta especial, e usar aquele perfume para preparar ele, para perfumá-lo no dia da sua morte. Aí Judas: opa, peraí, isso aí é caro, esse perfume aí é caro.
É carinho. Falar em perfume, eu ganhei um hoje. Deixaram aí, perfume aí. Aí o que acontece? eu comecei a lembrar dessa situação. Aí Judas falou, esse perfume é caro, vou vender, e pega a oferta, e dali eu vou pegar uma parte daquele valor. Ah, meu Deus do céu. Queridos, aprenda uma coisa. Aquilo que é meu. Aquilo que é de Deus é de Deus. Jesus ensinou, dai a Deus o que é de Deus, dai a César o que é de César. Isso significa, meu irmão, o homem tem que aprender a querer só o que lhe pertence. O que não é seu, não importa. Deixa aí que Deus vai dirigir. E quando a gente aprende, né? Esses princípios, Deus nos honra. E Judas traiu Jesus por conta de dinheiro. 30 moedas, se enforcou depois e o fim dele foi trágico. A lição que podemos tirar para a nossa vida é que Deus nos conhece no mais íntimo da nossa motivação. E tudo que deseja que venhamos abraçar, gente, nosso chamado, seguir com empenho na nossa missão, né? Nós somos comissionados. Nós somos chamados, mas nós não podemos errar o caminho. Nós não podemos errar o caminho. Precisamos estar apegados à missão que nos foi confiada. Não abrir mão dela. Nós não podemos sair do propósito. Não esfrie. Pois o chamado de Deus para a nossa vida não é comparável a nenhum valor existente no mundo. Gente, a recompensa que você vai ter lá no céu, a recompensa que você vai ter lá no reino de Deus será tremenda. Tem gente que tem um chamado para cuidar, sabe, de ganhar almas, trabalhar com idosos, evangelizar nos ônibus, na praia. Deus vocaciona ela. É um desejo. De repente você está falando de Jesus. O chamado é para ganhar 1, 2, 5 pessoas, não importa. O que importa é que quando Deus chama, você vai e obedece. Para dizimar, para ofertar, para patrocinar o evangelho, para patrocinar, meu irmão, aqueles que pregam a palavra. Por exemplo, se eu estou aqui hoje, é porque alguém me patrocinou. Se os demais pastores estão nos seus respectivos horários, porque alguém patrocinou. Se eu consigo ir visitar alguém, porque tem gente que fala assim, simplesmente eu vou e pronto. Dá de graça o que recebeste de graça. Sim, glória a Deus. Nós não pagamos nada por isso. Sabe que nós não cobramos para estar aqui? Fulano, você tem que dar. Olha, senão você vai para o SPC do céu. Não existe isso. Nós pregamos por liberalidade. Agora, infelizmente, nós temos um custo para pagar para manter isso no ar, ativo, funcionando. Isso não vem por pagamento. Isso vem por generosidade, por amor, né? Quando as pessoas amam a obra e o reino de Deus, elas têm prazer em ajudar. Pastor Adevaldo, eu vou patrocinar o senhor. Pastor Fernando, vou patrocinar o senhor. Pastor Henrique, vou patrocinar. Sabe, vamos manter a programação, vamos manter também as obras que são feitas fora. No pátio, nas ruas, porque o evangelho não é entre 4 paredes apenas. O evangelho tem que romper. O evangelho tem que avançar. E a Deus, eu estava na praça, aí um cidadão perguntou, rapaz, como é que você tem coragem de pregar na rua? Aí eu falei, coragem? Coragem foi Jesus que morreu por mim na cruz. Eu tenho coragem não, isso aí qualquer um faz. Não é bem assim não. Gente, coragem é o que Jesus fez, morreu, ele saiu do céu, ele abriu mão da glória dele para vir morrer por mim, que eu não mereço nem você. Estou certo ou estou errado? E nós temos que agora expressar o nosso agradecimento, honrando a ele, aceitando o chamado. Se desapegue de tudo que te atrapalha. Atenda o chamado de Deus que ele tem para a sua vida. Abra mão do que for necessário, confie, porque ele tem o melhor para você. Não seja infiel, pois nós prestaremos conta a Deus. Ao escolhermos lhe servir, devemos ser fiéis até o fim, queridos.
Pastor, mas o homem não consegue ser fiel. Mas com a ajuda dele, nós cada dia podemos melhorar e nos aperfeiçoar. Mateus 25, 23 diz assim: disse-lhe o seu Senhor. Eu vou até aqui abrir a Bíblia para não errar. Eu sei de cabeça, mas eu queria abrir para não falhar no versículo. Mateus 25, 23. Aleluia. Glória a Deus. Disse-lhe o seu Senhor: bem está, bom e fiel servo, sobre o pouco foste fiel, sobre o muito te colocarei. Entra no gozo do teu Senhor. Que maravilha, hein? Quando a pessoa é fiel no pouco, o pastor que é fiel a uma vida, o pastor que dedica-se a uma ovelha, como fez Davi, viu uma ovelha na boca do urso, na boca do leão, ele foi lá, tirou a ovelhinha da boca dela, lutou e salvou a vida da ovelhinha. Deus vai confiar muitas outras almas a ele. Gente, seja fiel, sabe, na missão. A sua missão é pequena ou grande, seja fiel. Pastor, minha oferta de louvor, minha oferta de, sabe, de ações, né, de atitudes. Nos hospitais, tive fome, me deste comer, tive sede, me deste beber, estava nu, me vestiste, estando enfermo, me visitaste, estando preso, foste ver-me. É o chamado, patrocinando o evangelho, ofertando, dizimando, dizendo assim: olha, eu vou fazer uma oferta para ajudar, eu vou também ir lá colocar a mão na massa. Obedecer o chamado é isso. Considere o seu chamado, considere. 1 Coríntios, eu queria que você desse uma olhada, o apóstolo Paulo falando sobre isso, sobre chamado. Eu queria compartilhar com o Senhor, com a senhora, esse texto, para você entender, gente. Capítulo 1, versículo 26. Encontrou? 1 Coríntios 1, 26. Diz assim, preste bem atenção, por gentileza. Glória a Deus. Encontrou? 1 Coríntios 1, 26. Diz assim, só um minutinho, a folha não está querendo virar. Ajude aqui, por favor. Aleluia. Deu certo. Pois observais a vossa chamada. Aí diz da parte dele, irmãos. Aí ele diz aqui que não foram chamados muitos sábios. Não foram chamados muitos sábios. Aí ele diz aqui, em sentido carnal, nem muitos poderosos, nem muitos de nobre estirpe, mas Deus escolheu as coisas tolas do mundo para envergonhar os sábios, e Deus escolheu as coisas fracas do mundo para envergonhar as mais fortes. Eita glória! Bendito seja o nome do Senhor. Deus te escolheu, meu irmão. Ainda que o homem tente frustrar o teu chamado, Ele te escolheu. Não fica preocupado com o que pensam de você, com o que dizem a teu respeito. Se Deus te chamou, é porque, meu irmão, Ele viu talento, capacidade que ninguém consegue enxergar. Qual é o nosso chamado? Qual é o seu chamado? Somos chamados pelo Evangelho para que o Evangelho seja pregado em todo o mundo e o poder de Deus venha se manifestar a salvação a todos. Eu fui chamado, gente, não foi para ganhar casa, carro, dinheiro, fama, glória. Oh, Jesus. Eu lembro de uma história. Disseram que um pregador, ele tinha que, além de pregar, ele tinha que trabalhar de pedreiro. Não sei se você já ouviu essa história, que um vai contando para outro, outro vai contando para mais outro, e às vezes a história perde o contexto original.
Mas o que chegou ao meu conhecimento foi isso. Um pastor, ele era pastor, além de ser pastor, ele era pedreiro. Porque, sabe, existe lá a chamada ministerial de elite, né? Muitos ganham muito dinheiro, muitos carros, casas, sabe? E eu não sou contra o pastor ser próspero, o pastor tem que estar bem mesmo. Jesus falou que ele chamou para ter vida com abundância. Mas tem gente que acha desonroso. Pastor pedreiro, o que esse pastor tem para passar para mim? Ele tem muita coisa para passar que ele entende, né? Jesus sempre falava de uma linguagem assim. Vê o homem que edificou a sua casa sobre a rocha, veio a chuva, a vento, a tempestade, mas o vento não derrubou. Olha o que construiu sobre a areia, veio a chuva e derrubou. Esse pedreiro entende, ele é pedreiro, vai entender. Então, gente, não importa a profissão, não importa o que o pastor faz, se é integral, se ele trabalha em meio período, não importa. O que importa é que ele serve a Deus. Mas voltando ao foco, ele era pedreiro, ganhava pouco, a igreja ajudava ele com pouquíssimo, e ele trabalhava apesar das mãos calejadas, e ele trabalhava de pedreiro próximo a uma igreja tradicional, uma igreja riquíssima. E eu não quero dizer, não me interprete errado, que uma igreja que tem posses, uma igreja bonita, uma igreja elitizada, uma igreja onde tem a sua membresia de pessoas bem-sucedidas, eu não quero dizer que lá não tem a presença de Deus. Mas aconteceu algo que eu vou explicar para você. Uma pessoa manifestou com uma legião de demônios numa igreja dessa. E o pastor trabalhando de pedreiro do lado. Hora do almoço dele, ele pegou a marmitinha dele. Inclusive hoje eu trouxe minha marmita, uma macaxeira com bife. Comi antes de vir para o culto, porque ontem eu apaguei. Saí do ciclo de oração, cheguei em casa, tomei um banho, meu irmão, peguei no sono. Acordei à noite e vim para cá. Cansado, aí eu trouxe, comi aqui. Aí ele com a marmita dele lá, na obra mesmo, sentado em 2 tijolos, comendo a marmitinha fria. E daqui a pouco ele acaba e pega a Bíblia dele e começa a cantar um hino. E daqui a pouco chega alguém, misericórdia, o negócio está sério ali na igreja. Que foi? Comentaram alguns que estavam próximos. Ah, tem ali uma mulher manifestada quebrando a igreja todinha. O pastor, ouvindo aquilo, não acredita. É mesmo? Vou lá olhar, o pastor disse. Ele chega lá com a calça, sabe, toda melada de cimento, cinza, os braços cinza, capacete, uma bota, e o pastor lá com a Bíblia. Satanás, está repreendido, Satanás, e o demônio lá, você não tem poder sobre mim, e gritando e virando tudo. E o pastor, olhando aquela cena, o demônio olhou para trás e disse: o que é que você veio fazer aqui? Aí ele disse: eu vim atender o chamado de Jesus, porque para isso ele me levantou, para te repreender. Cai por terra, Satanás! O demônio caiu por terra, de joelhos no chão, ficou bravo. E aquele homem, aquele pastor, que era pedreiro, ele disse: Satanás, pega tudo que você tem e saia da vida dessa mulher agora. O demônio: não sai. Você sai porque o Senhor me deu autoridade para te tirar. E com propriedade, com fé e ousadia, ele disse: em nome de Jesus, saia, Satanás. E o demônio deixou. Todos ficaram olhando aquela cena, impressionados com aquele homem sujo, capacete, totalmente ali, olha, fora, né, dos padrões que eles costumavam ver. E aí o pastor da igreja local chega, pergunta para ele: quem é o senhor? Como é que o senhor fez isso? Ele falou: com a palavra e a autoridade que o Senhor nos deu. Eu sou pastor. Você é pastor? Sou pastor, pela misericórdia de Deus. E atendeu a mulher, orientou e tal. E o pastor falou: rapaz, eu quero aprender a fazer o que você faz.
Olha que coisa. Meu amigo, Deus pega as coisas. Está aqui, ó. Está aqui. Eu acabei de ler Coríntios. Olha que coisa. Observai, capítulo 1, versículo 26 de Coríntios. Observai a vossa chamada da parte dele, irmãos, que não foram chamados muitos sábios em sentido carnal, nem muitos poderosos, nem muitos de nobre estirpe ou novo nascimento, né? Ele diz, mas Deus escolheu as coisas tolas do mundo, seu tolinho. Deus te escolheu. Deus escolheu você. Aí ele diz aqui, olha, para envergonhar quem? Para envergonhar os sábios. E Deus escolheu as coisas fracas do mundo para envergonhar as coisas fortes. Deus escolheu as coisas incombináveis do mundo e as coisas menosprezadas, as coisas que não são, para reduzir a nada as coisas que são, a fim de que nenhuma carne se vanglorie, nenhum homem se vanglorie, ou se jacte à vista de Deus, mas é devido a Ele que estejais em união com Cristo Jesus. Em outras palavras, o que eu acabei de falar, aqueles que eu não alcanço, outros irão alcançar. Ninguém, meu irmão, é insubstituível. A obra de Deus continua sem mim, mas eu não posso continuar sem a obra de Deus. Ouça o que Deus quer para a sua vida, atenda o chamado. É para patrocinar o Evangelho, nos projetos, nas obras missionárias. Ajude. Seja você, querido, uma pessoa sensível à voz do Espírito Santo. Aquele pastor pedreiro não tinha nada. Sem recursos, tinha que trabalhar na igreja e trabalhar lá na obra. Mas não fala da obra do Senhor, não. Está falando da obra de pedreiro mesmo. Sentar tijolo, cavar base, fundamento, mão calejada, mas a unção de Deus estava sobre ele. Paulo tinha que fazer tendas, né? Você conhece a história. Ele fazia tendas para sustentar o ministério dele. Mas tem gente que rejeita o chamado. Deus está movendo, você pode ajudar a obra de Deus, mas muitas das vezes não faz. Você pode enviar seu dízimo, sua oferta, fazer os votos. Você pode, às vezes, com o mínimo, porque cada um tem uma condição. Tem gente que pode ir ganhar alma, pode consolar uma alma. Tem gente que pode ir no hospital visitar e orar por alguém enfermo. Pode visitar um abrigo lá de idosos. Tem gente que tem um chamado para ir nas praças e não vai. Tem gente que no ônibus, quando sai para trabalho, Deus coloca pessoas lá e Deus chama, fala do meu nome para ela, mas ela não faz. Eu lembrei agora de uma canção da Bruna Carla, né? Que fala sobre o chamado. Quantas pessoas estão exatamente sendo chamadas, mas elas não obedecem ao chamado? Aceita o seu chamado. Ô, meu querido, aceita o chamado que Deus te deu. Pastor, mas é tão difícil, pastor. Quem disse que seria fácil? Aceita o teu chamado. Porque se você aceitar o chamado, até a recompensa vem. A gente tenta se esconder, né? A gente tenta se afastar. E o refrão que me achei interessante dessa música, né? Viver teu chamado, deixar minha história ser carta de Deus para um homem perdido, negar o meu eu, romper com os conflitos, vou buscar o teu reino, tua voz não resisto, aceito o teu chamado. Pastor Devaldo Oliveira, se ele não aceitar o chamado dele, de nada vale. Se você não aceitar o seu, de nada adianta. Aceita o chamado.
Aceita a sua vocação. Aceite, querido. Talvez você está num lugar pequenininho. Você foi enviado para lá porque Deus, Ele visa que outras pessoas sejam abençoadas pela tua pregação. E quem prega não é só o pastor, o apóstolo, o bispo, o padre, seja lá qual for o título, né? Como diz o ditado, né? O missionário, a missionária, o levita, o diácono, o presbítero. Deus quer usar você. Não importa quem você é. Quem tem ouvidos para ouvir, ouça o que o Espírito Santo diz às igrejas.